agora eu gostaria que o senhor falasse em quais circunstâncias o senhor foi contratado para defender o René. Bom, eu tenho um amigo que é amigo dele, né? Mas eu nunca vi o René, nunca tinha conhecido o René. E aí ele pediu que se eu pudesse ir no presídio conversar com ele. Eu fui na terça-feira, não levei procuração, e no presídio a gente tem que ter procuração para a gente poder conversar com os rapazes que estão presos. Não levei a procuração e o policial penal perguntou para ele se ele poderia me atender. E ele aceitou, falou que sim. Nós fomos para o parlatório, perto do parlatório, e começamos a conversar. Depois de uma conversa e outra, a gente começou a entrar no processo, no caso. Porque eu precisava que ele me falasse, para eu ver se eu poderia trabalhar para ele, e ele me conhecer, porque ele não me conhecia, para ver se ele aceitaria eu trabalhar para ele. E aí a gente foi uma conversa, o tempo lá é muito curto, né? Aí terminou, eu falei, você quer que eu volte amanhã? Ele falou que sim, eu voltei na quarta-feira, continuamos a conversa aí sobre o fato, né? E aí também encerrou o prazo, né? Porque lá tem um prazo para a gente conversar com os meninos. E aí eu voltei na quinta-feira, aí ele chegou e falou, senhor doutor, eu estou gostando muito do senhor, o modo do senhor falar, porque uma coisa é a gente fala, outra coisa é plenário, né? Então muda bastante o ambiente. E ele falou assim, eu quero assinar a procuração. Eu falei assim, olha, se você quer assinar a procuração, eu vou pegar ali no carro, porque eu não trouxe, está dentro do meu carro, e a gente pode conversar profissionalmente sobre os honorários e tudo. Conversamos tudo. E aí eu fui com esse o René, eu acho muito difícil o seu caso, que eu não minto. Como você sumiu, foi muito bom para você. Porque agora nós podemos trabalhar na verdade do processo. Porque uma coisa, quando há negativa, a promotor tem que produzir provas, tá? Como ele já assumiu, é que ele quer resolver. É o que ele falou para mim, doutor, eu quero resolver. Nessa quinta-feira ele chorou bastante, sabe? Ele falou, pediu desculpa, queria que eu entrasse em contato com a família do rapaz. Eu falei assim, isso eu não faço, porque isso vai ter tempo, isso aí vai ter modos para a gente chegar, mas não agora. Agora se você quer realmente que eu trabalhe, assina a procuração, eu vou entrar no processo, vou juntar no processo a procuração, e aí nós vamos começar a trabalhar. A verdade que eu quero que você fale é essa aí. Esse é o senhor é o segundo advogado dele nesse caso. O que pode ter levado a defesa anterior a ter deixado, caso são advogados conhecidos também, mas o fato de terem aparecido as imagens dele dirigindo o carro, mais provas, isso pode ter forçado, pode ter favorecido um cenário de desistência? O relacionamento advogado e cliente, ele tem que ser muito, muito sincero um com o outro. Os advogados estavam representando o René antes da renúncia, que bateu a renúncia, são excelentes profissionais aqui. Eu os conheço, sei da potencialidade, do gabarito deles, da honestidade deles, né? E eu sei como eles trabalham. Então isso aí é muito bom. O René tinha até de continuar com eles, tá? Porque são profissionais sensacionais. Porém, alguma coisa quebrou. É um cristal. Quando quebra, a gente não consegue mais colar. Pode ser que o René, na intenção de se defender, ele mentiu. Tá? E essa mentira proporcionou isso tudo aí, esse âmbito, essa proporção imensa da opinião pública, ajudado pelos outros assistentes de acusação, promotoria e tudo. Então isso aí prejudicou bastante. E é uma defesa onde que expõe muito o advogado. E isso é comum acontecer no ambiente do criminal, quando há dúvida sobre a procedência dos fatos e do que é dito, né, divergência entre uma coisa e outra, os advogados costumam mesmo abandonar ou pelo menos pedir para desistir do caso? Eu também faria igual eles. Por exemplo, o que eu fiz com o René? A gente conversou um dia, conversamos o segundo dia, no terceiro dia eu falei, René,
eu tenho a intenção de trabalhar para você. Meus honorários, já te falei, eu gostaria muito que você, daqui para frente, fosse eu a sua voz. Porque até então ele estava calado. E até então não tem como ele falar. Agora, tudo que se passou naquele exato momento, eu preciso saber. Porque se eu não souber, como é que eu vou fazer sua defesa em cima da mentira? Se for mentira, contrate outro. Se você confiar em mim, nós vamos ser parceiros, porque essa verdade é que eu preciso trabalhar. E como que você encontrou ele lá na cadeia? Como que ele estava, assim? Cara, eu encontrei com ele até, cara acabado. Cara acabado. Eu vejo as reportagens, eu vejo as fotos dele aqui fora, né, entre os muros aqui, do lado de fora do muro, e uma pessoa conversadora, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa... E lá ele está muito cabisbaixo, ele chorou bastante comigo, ele pediu desculpas, muita desculpa, ele falou, doutor, eu acho que eu fiz a pior burrice da minha vida, foi um ato que... foi uma briga de trânsito que se a gente vinha ter passado um pelo outro, mas eu estourei quando a moça me xingou e eu perdi o controle. Quando eu vi que eles iam quebrar meu carro, eu desesperei. Eu não sei se eles iam quebrar, se não ia. O problema foi que eu não quis atirar no rapaz. Eu atirei para cima e pegou nele. A gente vai entrar na dinâmica, mas eu queria saber se ela tem alguma pergunta. Ele chegou, teve até um episódio no Ceresp Gameleira, né, que ele disse que passou por constrangimentos. Ele chegou a citar novamente para o senhor novos constrangimentos, se ele chegou a ser ameaçado no presídio de Caeté? Não, olha, o Ceresp Gameleira é a porta de entrada, tá? Todos os crimes que tem, entra por ali. Aí o Estado... Passou 90 dias, a pessoa vai para um presídio, outro vai para outro presídio. Ali ele não poderia ficar, porque a repercussão negativa do crime foi muito grande. E o que acontece na repercussão? Muitas pessoas querem fazer justiça. Só que a justiça tem que ser aqui, ó, no computador, essa moça. Tem que ser balanceado, tem que ter como acusação, o Ministério Público fazer o trabalho, que realmente está fazendo um excelente trabalho. Aproveita e fala que a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, está fazendo o papel deles e excelente. Então, deixa a polícia produzir a prova, deixa a polícia investigar o caso, fazer as perícias, manda para o Ministério Público, eles têm mais 10 dias, que conseguiu hoje, né, mais 10 dias de prolatação de prazo, que a doutora deu para eles, para acabar a investigação, e aí a gente vai discutir na justiça se é certo, se é errado, se ele agiu de má fé, se ele não agiu de má fé, porque a opinião pública é muito forte. E uma pessoa falar uma coisa, 10 outras vão escutar diferente. Essas outras 10 vão passar para 100 mais diferente. Então, a gente precisa não agir de cabeça impensada. E dentro do sistema prisional, nós temos pessoas que queriam fazer justiça, mas a justiça não é o modo que eles pensaram. Graças a Deus, o Estado reconheceu, tá? Mandou ele para Caeté, que é um presídio pequeno, ele está na cela com outro rapaz, tá? Mais presídio assim, de cidadezinha, não que eu estou falando que Caeté é pequeno, tá? Mas é um presídio pequeno, tá? E não são pessoas que estão ali para pagar a pena deles, esse é o objetivo deles, e o René entrou ali, e o que ele está sofrendo hoje é da cabeça dele. Ele está na cela com o Matheus? Tá. Ele falou alguma coisa de convivência deles? Ele relatou alguma coisa? Não, ele está muito acuado, tá? Ele está se sentindo... quando bate o remorso, quando bate o medo, tudo que ele vivia acabou e ele está renascendo dentro de um cubículo. Ele sai 1 hora para tomar banho de sol. Então a vida que era relativamente boa, ele está renascendo agora dentro de um sistema prisional. Então ele ainda está calado, ele está oprimido, ele está se sentindo culpado, ele está arrependido demais da conta, e isso me levou a acreditar nele.
Isso me levou a pegar o caso. Ele chegou a citar se teve contato após a prisão com a esposa? Ainda não. Tá? Por quê? A doutora não tem nada a ver com esse caso. A justiça fala, a justiça é clara. O crime, quem tem que responder é quem proporcionou o crime. A gente não pode estender o crime. Mas como teve outras pessoas querendo indenizações e tiveram de fazer uma pressão, então usaram do cargo, usaram do nome para tentar fazer alguma pressão. Isso aí não é legal. A doutora não tem nada a ver com esse caso. A doutora pelo contrário, ela é reconhecida, é uma profissional no meio dela, tá? E o crime é do René. E ele vai pagar por isso, que a defesa não vai pedir a absolvição dele. A defesa vai pedir, sim, a condenação dentro do que ele fez. Não pode ser uma pena igual todo mundo está querendo. Tem que ser dentro da justiça. Por isso eu acredito muito nas pessoas que vão acusá-lo e na pessoa que vai sentenciá-lo. A defesa da família da vítima, do Laudemir, entrou com pedido, né, de um bloqueio de bens, né, só que foi negado pela justiça. E eu queria saber, você ainda não era um advogado? Não. Quando foi... Nós estávamos conversando. Mas você já estava prevendo que isso poderia acontecer? Eu ia pedir. E nesse caso, como que você ia reagir em relação a esse pedido? Vamos colocar uma coisa bem pontual. Para ter indenização, precisa ter, não nessa fase do inquérito policial. Também não é no desenrolar do processo. O processo é uma das fases. A indenização criminal é quando o juiz dá a sentença. Então, ele fez o erro. Ele tem que indenizar quem morreu. Perfeito. Não é antes. Primeiro tinha de saber, se ele realmente era o culpado e quais circunstâncias levou ele a isso. E uma indenização criminal não é em torno de 3 milhões, não. Eu gosto dos advogados que entraram, a justiça mesmo tirou eles, tá? Eram 6, 2 sindicatos, uma prefeitura de Belo Horizonte, um da família, um que era um amigo dele, um amigo da vítima que contratou um outro advogado. Quer dizer, não é assim que funciona a justiça. Nós temos que seguir sim o parâmetro. Se ele for condenado, primeiro vamos trabalhar na pena dele. Depois eles podem sim, aí sim, entrar para pedir mais pena para ele, tacar de todo jeito, e eu vou estar lá para defendê-lo. Agora, ele foi condenado, aí sim, entra com um pedido. Se ele foi condenado, lá na mesma hora, o advogado fala: doutor, peço uma parte, por gentileza, faça uma indenização para a família da rapaz que faleceu. O juiz, nesse exato momento, prolatando a sentença, ele pode dar o valor. A gente pode falar agora da dinâmica no dia? Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu tenho uma questão sobre o segundo depoimento dele, né? Que quando ele confessa, ele disse que faz tratamento para bipolaridade. Ele falou isso com o senhor? Aí, nisso, 2 coisas. Ele estaria em surto no momento do crime? E se ele está recebendo todos os remédios, os medicamentos na penitenciária? Vamos lá. Realmente, ele me falou que ele tem essa bipolaridade. Eu não vou usar isso, tá? E o que eu vou usar? Gente, olha, a gente vive centrado demais hoje nesse mundo. Muitas coisas acontecem ao redor da gente. E muita coisa, às vezes, você se estoura por qualquer motivo. E quando você estoura, é muito difícil você controlar. E o Matheus tem um problema de controlar exatamente pela falta do medicamento. Tanto que ele está sofrendo hoje porque os medicamentos não são manuseados, manipulados a ele no horário certo, a quantidade certa. Então isso aí agrava um pouco ele. Ele está tentando se controlar, tentando viver com pouco medicamento que ele recebe. Não é culpa do sistema, tá, prisional. É exatamente outros fatores que impedem. Agora, ele estava
tranquilo quando saiu de casa, foi trabalhar tranquilo, houve essa discussão, houve esse fato, e daí ele não percebeu o que tinha acontecido, foi trabalhar, do trabalho ele voltou para casa, foi quando ele chegou na academia, que ele me falou que os policiais estavam lá e falaram com ele o que tinha acontecido, ele falou assim, não, está aqui meu celular, minha senha, está aqui eu libero o computador do BYD para vocês fazerem o que for necessário. Então, vamos, já que entrou aí já no dia do crime, ele alega que ele saiu de casa no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, e seguia para Betim. O GPS do carro ou do sistema que estava emparelhado à tela multimídia do veículo é o que levou ele até o Vista Alegre, ou ele estava procurando um atalho? Esse é o meu BYD. A diferença do meu para o dele é que o meu é azul, o dele é cinza, prata, né? Cinza. Quando a gente pega e fala de manhã, que você não coloca, você fala, hi BYD. Eu sei. Então eu falo, eu estou indo para o escritório, aí ele traça ali a coisa. Esse sistema do Waze, ele é muito falho. Ele, além dele dar a volta... Ele usou o nativo da BYD? Exatamente. O nativo trabalha junto com o Waze. Por isso que a gente fica estressado, tá? Porque vem uma voz feminina e fala assim, vire à direita. Aí o outro passa 2 minutos, vira uma voz masculina, virar à esquerda. Aí você, sabe, os dois trabalham em conjunto. Eu queria tirar o Waze, ficar só com o da BYD. Mas ele é mais falho do que... Eu estou falando assim, nem entendo. Não, sim, tudo bem. Tá? Mas eu acho ele mais falho que o Waze mesmo. Agora o Waze manda a gente fazer uns trajetos que não dá para entender. Então, mano. Ou o Waze ou o GPS nativo do BYD pode ter colocado ele naquela rota. Primeiro que ele passou a primeira vez, né? E ele viu a dificuldade que foi passar ali. E depois ele falou comigo que ele ficou com medo, que ele é do Rio de Janeiro, está há pouco tempo aqui, ele não conhecia aquele caminho. Tanto que ele passou ali assustado, que quando o veículo parou, ele era o quinto de uma fila de 4, os garis colocaram o lixo na caçamba, e que quando passaram 4, a moça do caminhão que estava dirigindo entrou na frente do carro dele. Ali ele, atrasado, cheio de problema, porque não conhecia o caminho, que seja, ele resolveu xingar a moça xingou ele, houve uma discussão. E aí já estava com a arma no colo, já. Segundo ele falou 2 versões, tá? Uma, que ele falou que ele pegou a arma, botou debaixo do banco, não, debaixo da perna, tá? E a outra ele virou para mim e falou assim, foi depois que eu vi um gari vindo com um pedaço de alguma coisa de pau, eu não vi o que era, e eu dei um tiro para cima para poder afastar os outros. E foi na hora que esse garoto passou e aconteceu a fatalidade. Nesse momento, ele já tinha passado da traseira do caminhão com o carro, certo? Ele tinha oportunidade, ele poderia ter ido embora. A mesma oportunidade que ele tinha de ir embora, a oportunidade do caminhão com a mulher dirigindo, subir o morro, subir a rua. Mas você sabe o que acontece com o ser humano hoje? Eles preferem não evitar, eles preferem atacar. Eu sou cansado de vir pela Teresa Cristiano Machado, naquelas obras ali, e aí você está vindo naquela obra, se você não tiver paciência, ali você não passa, o cara joga em cima de você e ali você vai. Você tem que ter o controle. Aí ele estava se sentindo acuado, ele estava com medo de estar passando por ali, ele estava... Qualquer motivo levou esse desencargo das coisas. Agora, talvez, né, o se não existe nessa situação, mas se tivesse ele seguido e ela subido o caminhão dela para lá, talvez não teria acontecido isso. Nesse momento, ele fala que sacou a arma para cima para assustar, para mostrar um pouco ali de poder, ou ele queria... porque nessa dinâmica há um pouco... dá pra gente entrar em dúvida, causa dúvidas na gente, a questão dele estar se defendendo, mas ele poderia ter ido embora com o carro, ele não estava acuado ali, né? O que ele fala desse tiro? Ele é acidental, ele falou para mim.
A intenção que ele tinha era de puxar a arma e dar um tiro para cima. Ele estava entre o caminhão e ele. Ele falou assim, doutor, a minha intenção era de dar um tiro para o cara não encostar em mim, nem tentar nada, porque eu estava com o vidro aberto. E do outro que vinha também. De repente, eu fui dar o tiro para cima e o rapaz apareceu. Tanto que eu vou esperar a perícia, tá? O tiro, o modo que o tiro entrar é que eu vou saber quem está falando a verdade. E dali ele seguiu para o trabalho? Seguiu para o trabalho. Tá. Ele fala há quanto tempo ele estava nessa empresa? Era pouco tempo. Pouco tempo. Era o segundo dia dele presencial? Não. Ele estava lá mais de 15 dias. Mais de 15 dias. Ele tinha feito uma viagem anterior ao Rio de Janeiro para conhecer as instalações da empresa lá, né? E você sabe me dizer, nessa dinâmica toda, se ele chegou a relatar como é que foi a contratação dele por essa empresa, ele veio para Minas para isso, ou ele falou alguma coisa em relação ao profissional dele, ou a experiência pregressa dele? O Matheus é um menino muito inteligente. Ele é estudioso. O que ele quer que eu leve para ele lá um livro para ele ler, porque lá não tem, né? Ele quer ficar a parte. Desculpa, Matheus, falei errado. É o Renê, tá? O Renê é um menino muito inteligente. Então ele conversa tranquilamente com a gente, tá? E ele falou, doutor, eu preciso de um livro para ler, tá? E eu sinto falta de ler. E eu falei assim, deixa eu te falar, como é que você entrou nesse trabalho? Era carteira assinada, era contrato? Eu disse, doutor, eu mandei vários currículos, eu passei no teste, eu fui indicado por outras pessoas, e ali eu comecei a trabalhar, todo mundo gosta muito de mim lá, acredito que ainda goste. Eu falei assim, aí eu brinquei com ele, eu posso pegar testemunhas lá para coisar? Ele falou assim, pode, doutor, pode. E ele conhecia, já era de família dele? Ou não. Essa é uma empresa de exportação de carnes, né, do Perrella. Agora não é mais que Perrella, vendeu para esse grupo e ele foi trabalhar lá. Voltando um pouco no crime, eu queria aqui entender uma questão. Se ele já teria passado por essa rota em outro momento, que ele foi trabalhar presencial, e por isso ele teria pegado a arma? Olha, o que pode ser colocado, eu não tenho como te falar agora. Mas a situação que envolveu a passagem dele ali foi por causa do ex, tá? E ele levou a arma com ele exatamente porque ele já tinha se perdido pelaquela região. Entendi. Foi colocado que ele foi comprar droga? Não foi, tá? Isso aí eu não posso garantir, porque eu não estava dentro do carro com ele. Mas a sinceridade que ele me passou essa informação, e ele se propôs a fazer os exames que eu vou pedir, tá? Para constar que ele não tem, ele tem anabolizante de fisiculturista, mas drogas assim não tem. Então essa arma ele pegou em que situação? Ele, como ele é do Rio de Janeiro, é que ele falou assim, doutor, se no Rio, se a gente errar, passar por dentro de um aglomerado, ele usou outro nome, passar dentro do aglomerado é arriscado, receber até tiro de fuzil. E aqui em Belo Horizonte, eu passei pela primeira vez num desses aglomerados e eu me senti acuado ali. Eu achei que eu poderia ser um alvo fácil ali, por causa do carro, por causa de mim e tal. E aí eu fiquei assustado, eu fiquei acuado. Do jeito que ele falou para mim, ele ficou muito nervoso, que o BYD tem um alerta quando os carros passam perto, ficou aquela pipi, e isso aí, mas a gritaria com a moça e tudo, ele ficou meio desorientado. Aí vem a mão de Deus, né? Vai embora, te dou oportunidade. Moça do caminhão, te dou oportunidade. E nenhum dos dois aceitaram. Porque o crime de trânsito hoje, não estou falando que eu vou bater nessa técnica, mas o crime, quando é de trânsito, é um crime sem pé, sem cabeça. Nesse dia, quando ele foi para academia, ele foi trabalhar, foi para academia e foi para casa, passou com os cachorros, foi para academia. Ele tinha em mente que ele não tinha matado ninguém? Não, ele achou que não tinha atingido ninguém.
Para ele o tiro não tinha, porque quando ele falou que ele puxou a arma e apontou para cima que a bala disparou, ele não viu nada. Então ele achou, para mim, eu estava seguindo, fiquei nervoso, fiquei trêmulo, fiquei agitado, mas no meio do caminho eu fui me controlando, porque eu tinha certeza, tentou escutar uma rádio aqui de Minas, viu que não tinha acontecido, então ele falou assim, graças a Deus não deu nada. Aí então ele procurou na mídia para ver se sim, que tinha acontecido. É o que ele falou, se eu soubesse, se eu visse alguém gemendo, porque o rapaz quando tomou o tiro, ele continuou subindo na rua e virou a esquina. Ele falou, se eu visse o rapaz caindo, se eu visse que atingiu ele, qualquer mancha de sangue, qualquer indício que eu tinha atingido ele, eu tinha parado de socorrido ele. Mas ele não estava com medo dos garis, de uma ameaça ali? Olha, todo mundo é muito bravo, todo mundo agride a gente no trânsito, mas quando você tira alguma coisa, ou basta você descer do carro e abrir seu porta-malas, a pessoa já vai embora. Foi isso que aconteceu. E crime de trânsito é isso. Eu não estou falando que é essa a tese que eu vou fazer, que não, talvez nem seja essa. Mas eu vou estudar sábado e domingo, e na segunda-feira nós já vamos ter a decisão do que a gente vai tomar, e a gente vai esperar o inquérito policial chegar. Então o senhor ainda não decidiu qual que vai ser a linha de defesa? Ainda não. Mas tem já em mente o que pode ser? Sim, tem. E você pode falar alguma coisa a respeito disso? Não, porque eu preciso da perícia, eu preciso do inquérito policial. Porque eu, como não pode ter advogado habilitado para acusar, eu também não tenho acesso, porque isso corre mais ou menos, né, em segredo de justiça. E eu não quero, eu quero que quando chegar no fórum, que eles virar e o promotor denunciar, aí eu pego o processo para a gente analisar. Porque senão eu vou fazer isso. Aí eu vou lá na delegacia, está a investigação nisso, aí não pode ver o outro. Aí depois vem isso. Não. É melhor você saber tudo para você fazer global, fazer tudo. Sobre o uso da arma, ele não tinha autorização, a arma não, dele? Não tinha. Era costume ele sair com a arma da esposa dele? Ele falou comigo que foi a primeira vez que ele saiu. Foi a primeira vez, acredite ou não, foi o que ele falou para mim. E ele tinha experiência com manuseio de armas? Não. Tanto que quando ele foi dar o tiro para cima, o pente caiu no chão e dois cartuchos, acho, tá? Eu estou falando sem saber, eu sei que um caiu no chão. Ele pegou o pente, botou na arma e foi embora. Esse tempo todo na mídia surgiu as informações de onde ele estudou e tudo. Não sei se ele dividiu isso com você. Dividiu. Né? E ele realmente passou por essas instituições, IBMEC, SMPB, Harvard, USP, ou porque algumas até desmentiram, né? Vocês conversaram sobre isso? Eu posso te falar o que eu sei, tá? Vamos colocar que quando a gente está coado no canto, nervoso e coisa, a gente reza até, porque nem tem religião, começa a rezar, tá? O caso que ele falou, ele pode ter mentido, mas ali tem um fundo de verdade. Eu ainda não vi, não analisei tudo, tá? Eu vou mandar pedir para ver se ele é maçom lá no Rio mesmo, que apesar de ser nacional, mas é dividido, tá? Vou ver se ele vou pedir comunicado a Harvard para ver se realmente ele tem. Agora ele fala bem o inglês, tá? A posição, o porte dele, pode ser que sim ou não. Eu sem estudo nenhum, eu já fiz aí pelo computador, tá? Pela Harvard eu nunca fui, mas mentira, já fui. Mas eu fiz pelo computador, tem certificado e tudo. Mas ele fala que fez os estudos. Sim, ele fala, agora a gente tem que provar que ele fez. Se não, é a situação. Quando você está apontado, acuado, até o leão vira gatinho. Sim. Sobre os medicamentos, né, que ela até falou dele, que ele está usando lá dentro do sistema prisional, o pessoal está passando para ele, você falou que não no mesmo horário, na mesma frequência que ele precisa, mas é dentro das possibilidades e do que é frequente para o sistema prisional. Sim. Porque lá não toma conta só de um, né? Sim. Acho que nós estamos com 80 e poucos presos lá até dentro. Um pouco né? acima. Acima, sim. Embora ele seja dividido qualquer presídio aqui está acima da capacidade. Embora ele divida só, até a cela só com mais uma pessoa. Sim.
Agora, esses que são obrigatórios e são prescritos por um médico estão sendo entregues, né? Você disse que ele faz uso de anabolizante. Ele Não, fez, né? Fez. Eu não vi ele usando, nem agora eu poder usar mais. Não, Mas ele falou para mim, doutor, o senhor pode pedir o exame, bateu no braço. Aqui não entrou nada de droga, nem fumo droga, nada. O senhor pode pedir, por favor, o senhor peça. A única coisa já entrou porque eu precisei para poder musculação crescer. E sobre Agora eu estou falando isso aí também sem saber se é verdade, tá? Não, é o que ele te falou. É o que E sobre a vida pregressa, né, do histórico criminal que acabou ele não vindo tem, à tona? Porque o Ministério Público divulgou que ele tem um caso de homicídio culposo, né? Não tem. Por isso é que a gente tem que esperar. Nós precisamos esperar. Tá? Ele tem um processo de violência doméstica, sim, que eu sei, tem. Mas aí também tem que ver, porque lá eu já pedi a certidão do processo, exatamente para ver qual está o pé da situação. Ele nunca foi condenado por nada, nada está em Não, ele é primário. Ele é primário? Ele é primário. O atropelamento lá em São Paulo? Sim, mas o problema é o seguinte, olha, para eu virar advogado, eu passei muitos anos estudando. Aí ninguém lembra que eu estudei. A gente, para virar profissional da gente, a gente ainda tem que começar a engatinhar para depois virar profissional. É a mesma coisa com ele. A gente tem que esperar os resultados para ver. Eu não posso virar para ele e falar assim, não, coitado do rapaz, fez isso, fez aquilo. Não, pá, vamos esperar, porque tudo que foi colocado tem um fundo de verdade e um fundo que é mentira. Aí a gente pode analisar. Não adianta eu falar, defender ele agora, porque eu fui habilitado hoje. Então eu não posso falar sem poder falar a verdade, porque é muito fácil eu falar aqui, mas muita gente me escuta, muita gente vai me ver. Se eu mentir aqui, eu vou estar me condenando. Por isso eu prefiro falar com certidão de nada consta dele lá no Rio, desculpa, em São Paulo, entendeu? Porque muitas vezes você pode fazer. O senhor chegou a questioná-lo sobre isso? Ele falou alguma coisa sobre isso? Sim. Ele me falou que não tem nada de violência, né? Que o que tem lá, a medida foi a favor dele, por causa que a moça falou algumas coisas que não era, tá? E ele falou sobre o acidente do carro, do atropelamento, tá? Mas isso aí não tem como falar para vocês agora, tá? Queria até muito falar, porque foi acusado de tanta coisa, sabe? E o que eu contesto no que aconteceu com ele, é que crucificaram ele muito, até eu falei isso, crucificaram, e a pessoa falou assim, cara, você está querendo matar seu cliente? Não. Crucificaram ele muito, bateram muito nele, nesse sentido, você é isso, você é aquilo outro. Mas se tudo que ele fez de bom, será que ele nunca fez? Será que ele chegou aqui em Belo Horizonte, pegou um emprego do nível que pegou, ele não tinha capacidade para ser? Quando a pessoa contrata um profissional, eles olham tudo. Então eu acho que deixa ele sobreviver, deixa ele mostrar se é verdade o que ele falou, deixa desmentir muita coisa que aconteceu. Porque às vezes não é 100% mentira, pode ter alguma verdade, e a gente precisa desse tempo aí. Nos 2 primeiros depoimentos ele negou veementemente? Não, o primeiro ele estava totalmente assustado, nunca tinha passado em nada, né? Ele nunca foi preso, que é uma coisa a gente conversar aqui, a outra coisa é você ir na delegacia, outra coisa é você ir como réu, é mais ruim ainda. Então, que nunca passou. Então ali o modo dele se defender é negar tudo, entendeu? Mas depois ele viu que tinha de fazer o que é verdade. Eu, por exemplo, eu vou trabalhar na pena dele, tá? Eu quero que a família do Gari e o Ministério Público quer a condenação dele. Eu também quero, porque ele tem que pagar pelo erro dele. Agora, não adianta o Ministério Público vir pedir 40, 50 anos, 30 anos, uma pessoa que é primária e poderia não ter feito se a outra também tivesse cumprido a parte dela. Então a gente tem que entender que ele tem que pagar sim. A justiça fala, você errou, você paga. Então você vai pagar, mas não como eles querem. Vai pagar dentro do que a justiça pode.
Porque se a lei fala que agindo assim proporcionou um crime de 12 anos, eu vou lutar pelos 12 anos, não a melhor 30. hipótese para vocês, o que você espera de condenação? O que pode ser? Não o que o senhor espera, mas o que pode ser na melhor das hipóteses, considerando réu primário, considerando as duas a possibilidade das duas pessoas terem se afastado do local? Essa pergunta vai ser difícil de eu responder agora. Apesar que eu já li o processo todo, tá? O que tem, né? Eu li. Mas eu preciso conversar com o pessoal que trabalha comigo para a gente poder ver com outros olhos, tá? Porque eu conto uma história, o outro conta, então as histórias às vezes não batem, né? A gente precisa saber desses o que podem ser batido, o que pode ser colocado. Porque para ser honesto com você, uma vez eu estava dirigindo um carro, e aí eu estava dirigindo com a minha sogra dentro do carro, com a minha esposa, e aí um cara me fechou, eu fechei, aí minha sogra falou assim, para o carro que eu vou descer. Eu falei assim, por quê, pá? Ela falou assim, deixa eu te falar, se o cara estiver armado lá, ele vai te matar. E o tiro pode pegar em mim. Você não sabe o que foi o dia dele. Então para. Isso hoje é perigoso por causa disso. A gente não sabe a reação do outro. Porque ele passou com o carro, ele podia ter ido embora, sim. Mas por que então que a moça não parou o caminhão para deixar ele passar? Por que então, se ele se passou, por que ela não continuou subindo? Só Deus vai saber. Mas então, a gente tem que ver o que aconteceu, qual foi o motivo que levou ele a atirar, qual foi o motivo, que se ele estava pressionado ou não, se é mentira dele, se não é. Se a moça falou na televisão, que eu vi o depoimento da moça, se foi só aquilo, ninguém tira uma arma para ninguém se a pessoa não for agredida verbalmente. E olhe lá. Então, vamos ver, vamos pontuar o I. Vamos pegar o Código Penal que está ali e vamos falar assim, opa, aqui aconteceu isso. Então, vamos analisar. É por isso que eu perguntei na melhor das hipóteses, né? A melhor para ele. Eu vou trabalhar na pena. O que é trabalhar na pena? Ele não pode tomar muitos anos, tá? O Gari era gente boa, sensacional. Eu mesmo pesquisei a vida dele, não achei nada, tá? Porque é meu trabalho. Agora, o fato aconteceu, era aquilo. Eu não vou trabalhar no crime, eu vou trabalhar no direito. Porque se eu trabalhar no crime, eu vou estar fazendo o que os outros estão fazendo contra ele até agora. Mentindo, omitindo, exagerando, não exagerando. Eu vou trabalhar no direito. O que o direito dá para ele, eu vou pedir. E se pedir, ele não toma do jeito que eles estão pedindo 30, 40 anos. Hoje o direito dá quanto? Então, hoje, se for as duas qualificadoras e o homicídio dele, pode ser... Eu não posso falar para você, mas não posso ser, mas é mais ou menos 18. Se for 18, está dentro do que você espera? Não é que eu espero, não, é que a justiça espera. A gente não pode falar que eu quero. Se fosse isso, eu dava ele 12 anos. Eu vou trabalhar para ele ter a pena justa. A barriga. Do senhor. Eu vou trabalhar na pena justa. Se o Código Penal fala que é duas qualificadoras, eu vou trabalhar. Qual foi o motivo torpe? E se dificultou a defesa da vítima? Uma coisa é a minha visão. Se eu tiro o óculos, eu sou cego. Tá? Mas se eu boto o óculos, eu enxergo. Eu faço isso. Você, sem óculos, você vai fazer sua visão. E essa é a visão que eu quero. É a visão da justiça. É a visão... Não é porque ele matou que ele tem que ser o demônio como esse, um outro. Ele falou que eu sou um demônio, que eu sou isso. Não, gente. Eu não sou demônio. Bom, por mim aqui, tudo certo. Muito obrigado por receber a gente. Posso só falar um negócio Claro. para o pessoal? Fique à vontade. Desculpa, tá? Mas eu tenho que falar. Com certeza. Eu queria falar para vocês que estão me ouvindo, para vocês que vão ler, dizer que
Não se preocupe, vamos esperar tudo resolver. O rapaz faleceu, o outro rapaz está preso. Vamos deixar a justiça trabalhar. Não vamos acreditar em falsas coisas, ou se é verdade ou não. Vamos deixar acontecer. Vamos esperar ver o resultado. Ele condenado, se for condenado dentro da pena que ele possa pagar, porque hoje é ele, tá? Amanhã pode ser outras pessoas. Vamos entender isso. Nós lutamos muito, o Brasil está lutando muito, e nós lutamos muito todos os dias para a gente vencer. Vamos dar a chance do direito de defesa. Muito obrigado. Bom, só para finalizar, o senhor comentou que quando todos ficaram sabendo, né, que o senhor ia assumir o caso, qual foi a reação? O que o senhor já recebeu de mensagens aí? Recebi muita mensagem boa, recebi muito elogio bom. Hoje meu telefone tocou desde as 8 horas da manhã até agora, vocês veem que ele não está parando, tá? Mas eu recebi muita ameaça também. É mesmo? Sim. E uma coisa é o seguinte, por isso que eu falei que eu não sou advogado do diabo. Eu sou advogado da lei. Da lei. Eu defendo o meu direito, como eu defendo o direito de quem me contrata. Gente, a gente não pode vamos condenar ele. Eu estou pedindo a condenação dele dentro do que ele fez, não pelas coisas que estão falando. Uma indenização é o juiz que vai decidir no final do processo. Depois podem entrar na vara civil. A pessoa tem que entender que a família nunca vai receber 3 milhões de reais. E há uma data, que a gente vive até uma data, e isso vai ser calculado. A gente não pode iludir as outras pessoas. Eu não estou aqui para tirar a indenização de ninguém. Estou aqui para tirar a indenização de ninguém. O que eu estou aqui tentando, pedindo à população, pedindo às pessoas que venham desenrolar. Porque senão eu vou estar andando na rua, não vou poder mais andar. Tá? E não é só pessoas que eu sei que não é ligada à família. Tá? Então, são ameaças de populares? Populares que acham que, por causa de tudo que foi colocado e que não foi provado, tá? A situação que ele se envolveu, que a situação que o menino faleceu, é isso que a gente tem que tomar cuidado.